Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guga, sou membro júnior do GN e hoje eu vou dar uma aulinha bem rapidinha sobre soft skills, especificamente sobre negociação e persuasão. Bom, na nossa aula a gente vai abordar três partes. Primeiro, uma breve introdução do que são as soft skills, seguida da parte de negociação e persuasão, onde eu vou tentar trazer algumas técnicas e princípios dessas duas habilidades. Bom, para começar então, o que são as soft skills? Provavelmente muitos de vocês já entraram em contato com esse termo, é, mas basicamente são habilidades e competências relacionadas a como você se comunica, a inteligência emocional e como você se relaciona com outras pessoas. Elas são também essenciais para você exercer o trabalho, mas elas se diferem das hard skills, que são as técnicas e habilidades específicas para exercer um trabalho específico. Então, por exemplo, programação. Se você quer ser um programador, você precisa saber, você precisa aprender programação. Agora, se você quer ser um programador e trabalhar numa empresa, você precisa se comunicar, mas o mesmo serve para alguma pessoa que quer trabalhar na área de, por exemplo, alguém que está em IB, precisa saber se comunicar, fazer uma apresentação. Então, todas essas habilidades que você adquire ao longo da vida e você pode praticar, então, comunicação, liderança, resolução de problemas, que não são ensinadas, você não. Até existem aulas para treinar essas habilidades, mas, enfim, elas podem ser adquiridas com prática e com experiência. Então, hoje em dia, as soft skills são tão importantes quanto as hard skills, elas são avaliadas num processo seletivo de uma empresa, ou mesmo no processo seletivo do GN, quando a gente faz a entrevista, a gente avalia principalmente as soft skills. Então, se a pessoa sabe se comunicar, se a pessoa sabe, ter um raciocínio lógico bom, independentemente da área que ela vai trabalhar, é imprescindível que ela domine não todas as soft skills, mas que ela tenha um domínio grande das soft skills e que ela esteja apta a desenvolvê-las. Então, uma dessas soft skills é a negociação. Então, por que a gente vai tratar de negociação? Enfim, ela é uma soft skill crucial no dia a dia de um trabalhador, de qualquer área também da empresa, e muita gente entende negociação principalmente como simplesmente na área comercial. Então, você vai vender um produto ou comprar um produto, você negocia o preço. Sim, isso de fato é negociação, talvez a mais clássico tipo de negociação, mas o termo é bem mais amplo. Então, se trata de qualquer eh, diálogo ou tomada de decisão em que há duas partes. Então, para qualquer negociação, sempre vai ter duas partes e necessariamente um conflito de necessidades. Se não houvesse conflito, não seria necessário haver a negociação. Então, para a negociação, ambas as partes que vão acreditam que elas podem obter resultados positivos para elas esperados, senão não haveria motivo de iniciar o processo da negociação. E é muito importante que, a partir do momento que você adentra esse processo, você tenha em mente que você vai ter que ceder algo para receber algo em troca. Então, se lógico, você pode sair para uma negociação e sair exatamente com o resultado que você queria, com tudo que você chegou, mas tem que ter a mente aberta e entender que é uma troca. Então, outra pessoa também vai ceder algo para você e você vai receber algo em troca. Bom, vamos adentrar então as principais técnicas de negociação. Ah, são alguns termos aqui a gente vai introduzir, somente introduzir eles. Se vocês se interessarem por alguns, recomendo, tem muitos livros, a gente pode trazer depois uma recomendação de livros para vocês. Mas, enfim, vamos introduzir alguns termos que são interessantes. O primeiro é a BATNA, que é Best Alternative to a Negotiated Agreement. É basicamente a sua melhor alternativa caso não dê certo aquilo que você tem em mente quando você adentra a negociação. Então, ele se refere a uma técnica de como você se prepara para a negociação. Então, o que você tem que ter em mente antes de iniciar o processo. Antes de ir para uma negociação, seja lá qual for o tópico ou o que está sendo negociado, é importante que você tenha em mente qual seria
qual vai ser a sua alternativa? O que você faria? O que você vai fazer caso não o acordo que vocês cheguem na negociação não seja favorável ou vocês não consigam chegar num acordo. Por quê? Isso vai permitir com que você vá para a negociação com mais poder, você vai poder fazer mais imposições, você vai poder ser mais agressivo na sua negociação. Quanto melhor for a sua alternativa, mais poder você vai ter de fazer imposições e mais agressivos e arriscar mais. Caso você tenha uma alternativa um pouco pior, você vai ter que fazer mais concessões. Então, você vai ter que aceitar mais as condições que a outra parte da negociação está impondo. Então, um exemplo prático é basicamente se você vai negociar o preço com algum fornecedor e tem um outro fornecedor que está oferecendo um preço um pouco mais baixo para o produto que você quer comprar. Você vai negociar com esse outro cliente, porque com esse outro fornecedor, provavelmente porque ele pode ser um conhecido, alguém com quem você já negociou outras vezes e você gostaria de continuar tendo essa relação, mas infelizmente ele só está oferecendo por um preço maior. Então você tem essa alternativa. Você pode chegar e falar com firmeza. Aí também tem a escolha, se você apresenta a BATNA na sua negociação, se você apresenta essa alternativa ou não. Aí vai de estratégia, se você acha que apresentando, falando qual é a sua outra alternativa, se isso vai fazer com que você chegue ao acordo melhor ou não. Bom, introduzida a BATNA, a gente pode passar para o princípio, é mais um princípio do que uma técnica de aumentar o bolo. É basicamente entender que a negociação não é um jogo de soma zero, ou seja, o ganho de um não significa a perda do outro. É possível que os dois, não só é possível, mas é necessário que ambas as partes saiam ganhando. Caso uma saia ganhando e outra perdendo, não foi uma negociação efetiva. Foi só um cedendo para o outro sem receber nada em troca. Então, na negociação, ela tem que ser vista como um processo de colaboração. Ou seja, vai exigir criatividade, jogo de cintura. Por quê? Como que a gente pode fazer com que não seja simplesmente uma pessoa saindo com um acordo desfavorável? Você tem que trazer algum valor para que haja o benefício mútuo. Então, trazer alguma alternativa. Vamos com um exemplo prático. No mercado imobiliário, um comprador e um vendedor podem estar em desacordo sobre o preço de uma casa. Em vez de apenas discutir o preço, o comprador pode sugerir que o vendedor inclua eletrodomésticos ou melhorias na propriedade como parte do acordo. Dessa forma, o bolo é aumentado e ambas as partes podem sentir que saíram ganhando. Então, é isso. Tem em mente que ambos têm que sair ganhando e caso esteja desfavorável para um dos lados, trazer em conjuntos, em colaboração, soluções que possam tornar a negociação benéfica para os dois. Agora, adentremos o modelo Harvard de negociação. Ele é bastante famoso, ele aborda muito da BATNA e também do princípio de aumentar o bolo, mas ele traz um passo a passo, desde a preparação até a implementação da negociação. Então, são 4 princípios básicos e também ele detalha um passo a passo, mas os princípios são, primeiro, separar as pessoas do problema, faz parte de entender que a pessoa com quem você está negociando, ela tem emoções e ela causa alguma reação para você, então você tem opiniões sobre essa pessoa, então você tem que separar os dois e focar no problema, para evitar que as emoções atrapalhem a negociação. Em seguida, focar nos interesses e não nas posições. Da mesma forma, saber quais são os verdadeiros interesses por trás das posições declaradas. Isso pode abrir o caminho para trazer essas soluções criativas que você vai precisar, por exemplo, para aumentar o bolo. Então, enfim, criar opções de ganhos mútuos também. A ideia de trabalhar juntos para aumentar o tamanho do bolo. E, por fim, usar critérios objetivos, se basear em padrões, em valor de mercado, fazer pesquisa, então se preparar, isso para tudo para fazer tomar decisões justas. Então, vamos com um caso. Enfim, só mencionando que eu esqueci de falar, mas
Esse chama modelo Harvard de negociação, porque foi desenvolvido por dois professores de Harvard, o William Ury e o Roger Fisher, e eles têm um livro que é Como Chegar ao Sim, que ele traz bastante coisa, material sobre negociação, bastante interessante. Então vamos para um exemplo. Imagine que você está negociando a compra de uma casa com um vendedor. Você deseja comprar a casa por um preço mais baixo, mas o vendedor deseja obter o preço mais alto possível. Você pode usar o método Harvard de negociação para chegar a um acordo mutuamente satisfatório, usando o seguinte passo a passo. Então, primeiro, preparação. Antes da negociação, você tem que se preparar, fazer uma pesquisa de valor de mercado de casas, estabelecer uma meta. Então, você tem que chegar na negociação já com uma meta, qual é o máximo que você vai pagar. Em seguida, estabelecer um relacionamento positivo. Isso é essencial. É muito mais difícil negociar com uma pessoa com quem você tenha, enfim, uma relação ruim. Vocês têm um histórico de brigas. Às vezes isso pode afastar a pessoa e se torna mais difícil dela aceitar possíveis concessões ou dela fazer concessões para você. Então, você tem que demonstrar empatia, demonstrar que você está apto a acatar possíveis sugestões dela. Isso se torna ainda mais necessário para o próximo passo, que é identificação de interesses. Então, com um relacionamento desenvolvido com a pessoa, você tem abertura para fazer perguntas abertas, para entender quais são os verdadeiros interesses. Então, quais são as necessidades da pessoa? Por que que ela quer estar oferecendo esse preço? Às vezes ela pode ter alguma necessidade financeira ou ela tem alguma aquisição que ela precisa fazer no próximo mês. Uma vez entendido esses verdadeiros interesses, a negociação se torna mais fácil também. Então, uma vez tendo entendido esses interesses, você vai para geração, avaliação e seleção de opções. Esse passo é que vocês trabalham juntos para trazer as soluções para aumentar o bolo. Então, enfim, por exemplo, você identifica os interesses da pessoa e você trabalha com essa pessoa para gerar opções que atendam ambas as necessidades. Por exemplo, para essa pessoa, ela está precisando do dinheiro para o final do mês. Então, você pode negociar que você vai pagar um preço mais baixo, o preço que você desejava, mas você vai realizar um pagamento inicial antes do prazo que foi acordado, o que você esperava. Então, você vai realizar um pagamento inicial e vai complementar em algum outro período. Então, isso pode beneficiar ela e beneficiar você. Os dois saem felizes. Então, juntos vocês pensam nessas soluções. Isso só é possível de se relacionar, só é possível de ser realizado com uma boa relação entre ambas as partes. E por fim, vocês implementam as soluções, as opções que foram acordadas. Bom, agora passamos para persuasão. Por que persuasão? E o que é persuasão? Bom, o porquê também aparentemente pode parecer um pouco óbvio, e ele é essencial, a persuasão é essencial para uma negociação, você ter habilidade de convencimento, conseguir trazer com argumentos o porquê a sua proposta é boa e por que alguém deveria acatar a sua proposta, essencial para a negociação, essencial para processo de venda de algum produto ou de algum projeto. Dentro de uma empresa, você quer apresentar um projeto, você precisa dominar muito a persuasão, saber trazer convencimento. Ela também é necessária em processo seletivo. Então, por que que você deveria me contratar? Eu sou uma pessoa boa. Mas é importante a gente, antes de trazer os princípios e técnicas de persuasão, a gente diferenciar a persuasão de manipulação, porque muitas pessoas confundem. Elas são diferentes. Elas tá, o, con- o- a manipulação é basicamente influenciar de forma antiética e egoísta, ou seja, somente um dos interesses, um dos lados, é, somente a pessoa que está manipulando vai ter benefícios com isso. Então, não há o objetivo de chegar num consenso. Então, a pessoa quer passar a ideia dela e somente a ideia dela, somente para que ela se beneficie. Ela não está pensando no bem-estar ou no benefício da outra parte. Já a persuasão é
a mesma ideia de influenciar, só que através de argumentos e através de uma maneira equilibrada, que haja diálogo, que o outro lado seja escutado, que o outro lado possa fazer perguntas, questionar, mas por quê? Por que que eu deveria acatar a sua ideia? E a ideia da persuasão é que você tenha as respostas, você esteja preparado para responder isso. E na persuasão, obviamente, busca-se o benefício mútuo. Então, você está tentando influenciar outra pessoa, não porque você quer vender um produto, você quer extrair dinheiro dela, simplesmente isso. Você acredita, de fato, que o seu produto tem um valor e tem um valor para essa pessoa. E a manipulação, enquanto ela só vai afastar, as pessoas que estão sendo manipuladas, ou só vão se sentir pressionadas, a persuasão vai aproximar para futuras negociações. Se uma persuasão é feita de uma maneira efetiva, a pessoa que foi persuadida, aqui quando a gente usa essa palavra realmente parece algo análogo à manipulação, mas não é. Mas a pessoa que foi persuadida, que foi convencida, ela normalmente ela vai gostar, ela vai querer, ela vai achar uma boa ideia. Então, você apenas aproxima e facilita futuras negociações. Então, vamos trazer primeiro um grande princípio também. É só uma breve introdução aos princípios e técnicas da persuasão. Todos os próximos vão parecer, às vezes, bastante óbvios. São coisas que você vê no seu dia a dia e você fala, ah, mas é óbvio isso. Mas é interessante a gente parar para pensar, a gente vê que existem estudos que de fato concretizam isso, que não são coisas basicamente simplesmente foram percebidas, são coisas que de fato funcionam, existem estudos e, enfim, dizem muito respeito à psicologia humana. Então, o primeiro é vender, para persuadir alguém a vender um produto ou um projeto, trazer ele por seus benefícios e não pelos seus atributos, porque são os benefícios do produto, do objeto, que vão trazer o verdadeiro valor, e é esse valor que traz a diferenciação. Então, por que que alguém deveria comprar uma garrafa de 2 litros e não uma garrafa de 1 litro, por exemplo? Bom, um atributo da garrafa de 2 litros é que ela é maior. Agora, quando você traz os benefícios, e você ainda mais aproxima eles do seu alvo, do seu possível cliente, isso se torna muito mais atrativo. Então, por exemplo, você quer vender a garrafa de 2 litros, ao invés de falar que tem uma garrafa grande, você fala, para o atleta, dura o treino todo. Para a família, serve a todos. E para o solteiro, dura o dia todo. O solteiro vai se identificar, vai falar, nossa, realmente, para mim, isso aí, perfeito. A família também, o mesmo para o atleta. E é, o mesmo vale para o carro. Então, tem um porta-malas grande. Você vai lá, se seu, isso vocês vão ver muito em marketing, mas se seu consumidor-alvo são atletas, você está num canal de vendas em que há muitos atletas, você vai chegar e falar, ó, todos os seus equipamentos vão caber aqui nesse porta-malas. Ele é grande para todos os seus equipamentos. Ou se você se aproxima de uma família, você fala, cabe as malas de todo mundo. Então é isso, é trazer os benefícios e mais, trazer especificamente para quem, para que essas pessoas se identifiquem. Então aqui eu trouxe um exemplo que, por coincidência, eu vi hoje, no site da Booking. Eu achei curioso porque eu vi hoje, mas estava olhando umas opções de hotéis e pousadas. Enfim, eu vi aqui que eles têm esse sinal de recomendado para o seu grupo. Mas eu fui ver, tem muitas casas que têm esse sinal. E quando você vê isso, você fala, nossa, realmente, eu me identifiquei com esse. O próprio site está recomendando ele para mim. Então, parece ser uma pousada boa e se o site está recomendando para o meu grupo, é porque eu devo ficar. E a mesma coisa com perto da praia. Você tem 450 metros da praia, mas mais, você tem perto da praia. Se você tem uma pousada a 450 metros da praia e você vê outra de 200 metros da praia, você está buscando uma pousada perto da praia, você vai preferir, obviamente, a pousada que está a 200 metros da praia. Mas uma vez que você vê só essa, somente essa, e vê o escrito perto da praia, ou seja, o benefício mais do que o atributo, né, os dados crus, muitas vezes você vai se sentir mais persuadido a comprar esse, porque sem ter visto o outro de 200 metros da praia. Então agora tem outros aqui que são um pouco mais básicos, mas interessante de mencionar também. Primeiro tem o princípio da reciprocidade, que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido também,
vocês já devem ter reparado, mas talvez nunca pararam para pensar, e a tendência humana de querer retribuir quando se recebe algo. Então, por exemplo, quando você vai numa loja e recebe uma amostra grátis. A amostra grátis não serve simplesmente como um, nossa, esse chocolate realmente é bom. Ela serve também, ela ativa algo na mente humana de, nossa, eu recebi esse chocolate grátis, olha como essa loja é legal, eu acho que eu vou comprar uma barrinha para ajudar eles. Então ela tem esse efeito duplo, né? Ou também, por exemplo, numa reunião de negócios, você quer, tá, você oferece um café ou um lanche antes de começar a reunião, pode parecer algo trivial, mas ele também exerce essa função de desencadear a reciprocidade. Então, é interessante pensar sobre isso. Bom, segundo a autoridade, também, bastante trivial, bastante óbvio, mas tendência humana de acreditar mais em argumentos baseados em autoridades especialistas, então trazer citações ou uma propaganda. Por exemplo, eu tenho uma aqui no meu quarto, mas é algo bem trivial, mas não sei se dá para ver aqui, eu não sei por quê, é um ímã do Neymar, mas eu não, Neymar vendendo um remédio. Com certeza alguém já comprou isso. Talvez eu mesmo, porque o Neymar estava em remédio, então trazer alguém de autoridade, alguém especialista, ou trazer citações. A gente mesmo faz isso a nossa vida inteira, ao fazer trabalho de escola, de faculdade, enfim. O próximo é o princípio da escassez. Esse é bem interessante também. Com certeza, todos nós já nos deparamos com frases do tipo: restam apenas 3 unidades, ou a outra pessoa interessada, a atratividade de algo, ou de um produto, ou de um projeto, seja lá o que está sendo discutido, ela aumenta conforme a gente traz essa noção de escassez, ou seja, é simplesmente questão de valor. As pessoas dão mais valor para algo que aparentemente é escasso. Então, aqui, trazer que existem outros compradores interessados. Olha, se você, é, a pessoa fica em dúvida de acatar um projeto, você fala, olha, se você não vai acatar, cara, tenho outras, outras pessoas que já se mostraram interessados. Então, aí a pessoa pode, nossa, não, não, vou fechar, porque justamente por desencadear esse medo de que ela não vai ter a opção de, de, de receber o benefício, porque outra pessoa já está interessada, ou também pela ideia de que está bastante relacionado a um próximo princípio, mas da aprovação social. Se tem outro interessado, é porque parece ser uma proposta boa, então eu devo sim acatar. Eu trouxe aqui o exemplo do Booking também, e se restam só 3 quartos no nosso site. Você vê, e também tem todo um processo de, também é bastante relacionado ao marketing, mas de cor, você coloca café da manhã incluído de verde, e de vermelho com um ícone de tempo, restam só 3 quartos no nosso site. Ele desencadeia essa reação de urgência, tá? Eu preciso comprar esse aí, porque tem muita gente comprando e vai acabar. Bom, a afeição bastante relacionado à ideia da negociação, é muito mais fácil negociar com pessoas com quem você tem uma boa relação. Pessoas normalmente vão ser persuadidas por outras pessoas com quem se identificam ou que gostam. Então, por exemplo, se um vendedor compartilha um interesse comum com um cliente, como um hobby, um time de futebol, isso pode criar um vínculo que facilita a negociação. Então, são coisas triviais, mas que são usadas normalmente no mundo corporativo e por isso que são soft skills, não são coisas materiais que você vai aprender, mas são coisas que com a vida você percebe que funcionam e que funcionam melhor. Então, a questão da aprovação social, produtos mais vendidos, as pessoas seguem a tendência da maioria, das massas. Então, aqui um exemplo da Amazon e do Disney Plus, que eu vi hoje também. Esse aqui tem mais de 50 compras no mês passado. Muita gente comprou no mês passado essa camiseta, uma camiseta boa, ou da Disney Plus, quando tem o plano padrão e o plano premium. Você coloca lá o botão mais popular, plano premium. Muitas pessoas são convencidas
de imediato pelo plano premium, por ser mais popular. E, por fim, o princípio da coerência e compromisso, que as pessoas tendem a repetir ações anteriores. Então, um exemplo, quando uma empresa pede seus funcionários para aderirem a pequenas ações, como participar de uma campanha interna, isso cria um compromisso que torna mais fácil conseguir adesão para projetos maiores no futuro. Ou, durante uma negociação, você pode pedir para outra parte que concorde com pequenos pontos iniciais. Uma vez que eles comecem a dizer sim, será mais difícil para eles recusarem em decisões subsequentes, devido ao desejo de manter a coerência. Então, esse eu considero um pouco menos trivial, mas são coisas que foram estudadas e fazem parte da psicologia humana, da forma como a gente pensa de imediato, como a nossa mente funciona. Bom, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Acho que é um tema bastante interessante, não é possível aqui trazer todas as várias facetas que a negociação e a persuasão pode fornecer, mas é muito interessante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo, com qualquer outro membro do grupo, e a gente pode também sugerir esses livros para vocês. Então, muito obrigado e é isso.